Vamos iniciar então com a primeira palestra, seguindo a risca aí, né? Muito próximo do nosso horário. Vou pedir para que o Caio Vidal conecte comigo. Super Caio chegando na área. Fala, Vini! Maravilha! Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, mestre. Como é que você tá? 100%, graças a Deus. E você? Tô bem também. Tô tudo certo. Como você comentou, tô aqui em Florianópolis, tempo bom, tempo de praia. Estamos aqui Oh, trabalhando de home office, buscando a segurança dos nossos colaboradores e do time aqui da RD também. perfeito, cara. Eu vou te fazer um pedido antes de eu te apresentar oficialmente como nosso mestre palestrante. Para quem não sabe, o ano passado a gente queria ter contado com o Caio Vidal no nosso workshop. Ele não pôde, uma agenda apertadíssima, o cara é fera, mas a gente foi muito bem representado pela Resultados Digitais com a Paula, que veio para cá, né? Foi um workshop presencial, foi sensacional a presença dela, mas esse ano temos Caio Vidal conosco. Meu amigo, antes de eu te apresentar aqui e abrir a palavra para que você realmente compartilhe conosco o seu conteúdo, eu queria que você falasse um pouquinho, num minuto, o que é a Resultados Digitais. Boa, boa. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Vini, Letícia, Agência Incandescente. Eu fico muito feliz de estar presente esse ano. Quando você me mandou o convite, né? Você falou, pô, Caio, você precisa estar esse ano aqui. Eu falei, cara, vamos embora. Não foi a minha primeira resposta, tamo junto. E segunda-feira tive uma complicação ali, né? Tava diagnosticado ali com o Covid. E aí eu falei, putz, Vini, eu acho que não vou conseguir participar e tal, mas graças a Deus estou bem, estou curado e consegui estar aqui com vocês com muita felicidade. Sou muito suspeito aí de falar do Vinícius, da Incandescente, sou apaixonado aí pela essa agência, parceiraço aqui da RD, parceiraço meu também de vida e profissional. Então agradeço vocês e agradeço também os participantes aqui do webinar, espero que vocês curtam o conteúdo, porque o pessoal aí que vai palestrar tá de peso. Eu me senti até, falei, caraca, só gente fera. Ó, confesso que Mas esse ano aqui realmente a gente se superou, porque os nomes são muito fortes, mas fera, você é um deles. que massa. Espero superar as expectativas. Bom, galera, falando da RD aqui brevemente, também é uma empresa que eu sou super apaixonado. Assim, eu sempre gosto de trabalhar com pessoas, empresas que eu me conecto não só trabalho assim, mas também que eu conecto com meus valores e princípios e tal. Então, estou na RD há 3 anos. Aqui em Florianópolis, a sede fica aqui em Florianópolis. É uma startup ainda, né? É uma startup, temos em torno aí de 700 funcionários. E hoje o nosso core business é uma ferramenta de automação de marketing digital. A gente ajuda, tem uma metodologia por trás, que é o inbound marketing, e é uma metodologia que visa nutrir criar conteúdos, né? A gente incentiva a criação de conteúdos, fazer a atração dessas pessoas através desses conteúdos qualificados. A gente faz a nutrição desses leads, transforma isso em lead e posteriormente transforma em vendas. Então, o nosso foco aqui é ter um marketing digital de resultado, marketing digital com conteúdo trazendo resultado para a empresa. Hoje o nosso mercado é SMB, Small Business, então são pequenas e médias empresas. No nosso portfólio, 99% são pequenas e médias empresas. Estamos na atuação hoje no mundo, Colômbia, México, Estados Unidos, então temos clientes Brasil e mundo. Chegamos na casa dos 20 mil clientes. Então, uma comemoração que a gente fez esse mês aqui, estamos bastante contentes aí com a conquista. E convido vocês, recentemente, o nosso CEO, Eric Santos, para quem não conhece, saiu agora no meusucesso.com, num episódio contando a história da RD, um pouco dele. Então, convido de vocês conhecerem um pouco mais ali da nossa estrutura. Fantástico, fantástico. Tive a oportunidade de já estar, né, na sede da RD, mas já há muitos anos participando do RD Summit, que é assim a nossa referência em evento, em experiência de evento realmente sensacional. E depois, ao final, eu comento também um pouquinho para o pessoal sobre o evento que a RD vai promover esse ano, que vai ser online também, né? Vamos lá. Exatamente, eu ia comentar que a gente, além do software RD, a gente tem ali duas unidades. Um é o RD Summit, que é o evento onde a gente promove conteúdos. Quando você falou aqui que educação, né, que você preza muito educação, levanta total essa bandeira.
Eu digo, quando eu estava construindo o material, eu estava aprendendo constantemente com o conteúdo, então, putz, a gente super curte, a RD tem essa cultura também de compartilhar, e o evento era aqui em Florianópolis, por conta do Covid a gente cancelou, e está lançando aqui o RD Hostel, que é um evento online, para mais de 15 mil pessoas também. E a segunda unidade é o RD University, que é uma ferramenta, uma plataforma onde a gente está começando a criação de cursos de capacitação para o mercado, tanto para os nossos clientes, parceiros e aí mercado, profissionais liberais também. Sensacional, vamos lá. Caio Vidal, coordenador de vendas da Resultados Digitais, e há 7 anos atua no mercado de marketing digital, agências e tecnologia, ajudando empresas parceiras a aumentar sua taxa de conversão em vendas. Já foi sócio de agência, já teve também uma empresa no mercado fitness e está aí atuando há 13 anos no mercado comercial. Vou pedir para que quem puder siga o Caio também no Instagram. É fantástico. O Caio é um cara muito ativo e que gera bastante conteúdo legal. Caio Vidal SO é o arroba dele aí no Instagram. Meu amigo, compartilhe sua tela, boa apresentação e estarei ligado aqui, conectado e aprendendo. Show demais, Vini, obrigado. E vamos lá, eu dispenso apresentações, já fui muito bem apresentado e representado aí pelo Vini, mestre de cerimônia. Gostaria de reforçar aqui que eu gosto muito, muito, assim, de compartilhar o conteúdo como se fosse uma mesa redonda, um bate-papo e seguir na linha aqui de um workshop. Então, deixo muita vontade, pessoal, coloquem suas dúvidas, perguntas ali no Q&A, que o Vini sugeriu. Então, não esperem terminar a palestra aqui, o conteúdo que eu tenho para perguntar. Então, podem trazer essas questões antes. Eu gosto muito de interagir com vocês durante. E peço ajuda do Vini, caso tenha alguma pergunta, eu não consiga ver aqui por conta do compartilhamento de telas, mas me coloco à disposição. Incentivo, tá? Façam as perguntas aí para a gente poder interagir e ser um bate-papo riquíssimo para todos. Fico Bom, pessoal, aqui, pode deixar. Show demais, Vini. Pode me interromper, tá? Fala, Caio, tem uma pergunta sobre esse tema. Eu trouxe um conteúdo um pouco aqui mais na linha prática, vou explicar um pouco para vocês o modelo que eu trouxe. E um pouco de técnica, assim, um pouco técnico. Então, às vezes surge uma dúvida ali na hora, eu acho legal vocês pararem para perguntar, tiver alguma dúvida, a gente aprofunda ali, beleza? E também, se não tiver dúvidas, pode deixar para o final que eu acabo respondendo também. Então, vamos falar então sobre vendas, como montar e gerenciar um time de vendas de sucesso. Dispenso aqui esse slide, o Vini já me apresentou, só reforço os meus contatos, quem quiser depois, posteriormente, entrar em contato comigo, estou deixando o meu e-mail e também o meu LinkedIn para que vocês possam fazer uma conexão comigo, tá? Bom, o que eu separei aqui para bater um papo com vocês? Em torno aí de 40 minutos, né, Vini? Acho que a gente vai ter aí de bate-papo. Separei em 4 tópicos aqui para falar sobre gerenciamento e montagem de times. Quando a gente fala em gestão, em montar, gerenciamento de times, é um assunto super amplo. Eu teria que ter aqui, sei lá, 6 horas, 2 dias para falar com vocês e, obviamente, não vou aprofundar em algum dos temas. Eu trouxe aqui o que está realmente funcionando para mim. Então, reforço que tudo que eu vou mostrar para vocês, eu, Caio, aprendi na prática aqui nos últimos 3 anos e particularmente nos últimos 8 meses. Eu fui escalado aqui, fui promovido a ser um coordenador de vendas em fevereiro, já estava na RD há 3 anos e aí recebi o desafio para liderar um time de vendas. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é a prática, o que está funcionando, o que funcionou para mim, o que está funcionando nos times que eu participei aqui da formação dentro da RD, tá? Não é nenhuma fórmula mágica, não esperem aqui, meu Deus, ele vai trazer aqui a solução de tudo, pelo contrário, acho que a ideia aqui é o debate, o que funciona para mim pode funcionar para você ou não, enfim, mas sim o que eu aprendi e estou aplicando nesses últimos meses. Então é um conteúdo bastante prático e gostaria muito que vocês também colaborassem, participassem junto comigo. Bora lá? Bom, entrando no primeiro tópico aqui, gostaria de interagir com vocês, se eu tivesse numa palestra ali presencial, teria interagido, mas vamos lá, depois vocês me contam um pouco o que vocês acham, né? O que um bom time de vendas para vocês deve ter, precisa ter. Acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas depois vocês podem responder no Q&A, no bate-papo, que eu vou dar uma lida ali. Na minha visão, Caio, o que um time de vendas precisa ter é uma frase. Ele precisa bater meta, ponto.
Ele precisa, não adianta ter um time de vendas aqui que não atinge resultados, que você dá meta para ele, ele não alcança as metas. O nosso negócio, o seu negócio e todas as empresas hoje do Brasil, elas precisam de vendas para sobreviver. E a gente precisa projetar times com essa mentalidade. Eu acho que a ideia aqui é a gente ter, obviamente, metas bem criadas, bem consultadas ali. Tem várias metodologias hoje para criação de metas, como a SMART, que é uma metodologia que é muito baseada em você ter uma meta específica, mensurável, atingível, realista, e também tem um tempo ali para ela ser entregue. Então, tem outras N metodologias de criação de meta, mas a ideia aqui é mais a mentalidade do time, sabe? Vocês precisam ter aqui essa mentalidade que time bom é time que bate meta. Não vai ser aquele time ali que você dá uma meta para ele, entrega 60%, 50%, 70%, porque não vai resolver os problemas da empresa. Então, acho que a primeira mensagem aqui, que time bom é time que bate meta. E na minha visão, como que você pode construir, montar um time que chegue nesse nível, que bata meta com cadência, com consistência, que isso é importante também. Não adianta a gente bater meta um mês, ficar 2 sem bater, bate o outro, isso não é previsível, isso não é sustentável para uma companhia. Então a gente preza muito aqui, busca muito a cadência de resultado. A gente tem que bater meta todos os meses ali para que a gente seja um time previsível. Vou falar um pouco mais sobre isso. Na minha visão, Caio, quais são os 3 pilares para ter um time de vendas de sucesso? Primeiro deles, processos. Segundo, pessoas. E terceiro, tecnologia. Entrando um pouco mais nesses tópicos, primeiro ponto aqui que você precisa pensar em processos, quando você for desenhar um processo do seu time, é o seu funil de vendas. Saber onde está e onde quer chegar é fundamental para o sucesso do seu time de vendas. Então, projetem um funil, tenham clareza quais etapas do funil de vendas vocês precisam ter. Cada negócio vai ter uma particularidade, tá? E desenha ali qual que é o objetivo daquela etapa, qual o tempo que vocês vão perder naquela etapa e qual que são os acionáveis. Gatilhos de entrada, gatilhos de saída. Então, também tem outras metodologias, não vou aprofundar especificamente nesse tema, mas vocês precisam ter esse funil de vendas bem construído, tá? Por quê? Vocês precisam construir o funil de vendas muito baseado na jornada do cliente. Antigamente, o vendedor ali, anos 70, 80, quem dominava o processo comercial era muito o vendedor. O cliente entrava ali na loja ou entrava em contato com a empresa e o vendedor que fazia todo o processo na forma dele. Hoje mudou, o cliente tem muita informação, tem bastante conteúdo que ele consome antes, então ele vem muito mais decidido, muito mais preparado. Então, o seu funil de vendas, ele tem que ser construído com base na jornada do teu cliente. Acredito que outros palestrantes vão abordar esse tema aí com mais profundidade também, mas o recado aqui para vocês tenham desenhado um funil de vendas, tá? Esse é o primeiro tópico aqui para ter um sucesso de um time. O segundo ponto que é linkado com esse, se você tiver um bom funil de vendas, você precisa analisar os dados, tá? Você vai colocar onde você quer chegar. É tipo um Waze aqui, eu vou até falar depois do Waze aqui, mas o Waze você vai dizer assim, Waze, eu quero ir para São Bernardo do Campo, quero ir para São Paulo capital. Ele vai fazer a rota ali, e se algo acontecer durante essa rota, um acidente, algum imprevisto, ele vai mudar a rota e vai te avisar, ó, Caio, aqui tem perigo, tem um buraco na pista, cuidado, tal. A ideia de vocês analisarem esses dados é justamente isso. Vocês precisam entender quais são os indicadores da sua operação, do seu negócio, para você medir isso diariamente, semanalmente, mensalmente. Porque se algo estiver errado durante esse projeto, desse trajeto, do ponto A ao ponto B, que é a sua meta, seja ela mensal, trimestral, anual, você precisa corrigir essa rota. Como? Analisando os seus dados, tá? Dei alguns exemplos aqui, vou falar um pouco mais sobre indicadores, mas taxa de conversão, volume de atividades do vendedor, ligações que ele faz, oportunidades geradas, enfim, entre outras, vou falar um pouco mais sobre indicadores. Terceiro ponto aqui é alinhamento de marketing e vendas. Então, quando você une esses 3 processos aqui, você tem uma composição bem legal aí de processos para o seu time de vendas. Alinhamento de marketing e vendas. Use marketing a seu favor. Time de vendas, vocês não são 100% responsáveis pelo resultado. Marketing é responsável também pelo resultado de vendas, tá? Então, puxem a orelha aí dos seus gerentes de marketing. Se alguém de marketing vai puxar minha orelha depois. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho uma analogia que eu falo que marketing
é bola na área e vendas é bola no gol. O marketing é responsável, sim, por chutar a bola, e quando a bola vier ali, o vendedor vai chutá-la para dentro do gol. É esse alinhamento que vocês precisam ter. Qual que é o papel de cada um? Onde cada um vai? Qual que é o objetivo, as etapas de cada área aqui, marketing e vendas, e façam essa união, tá? E aí definam critérios, definam regras, por exemplo, MQL, SOL, tipos de lista, leads, perfil de leads, enfim, tem várias outras informações que vocês podem ter aqui, captar, para vocês terem um time aí bem alinhado. Também não vou entrar aqui, estou comentando, mas a gente pode discutir depois aí numa roda, ou tiverem dúvidas, eu posso explicar um pouco mais, tá? Segundo pilar, people. As coisas não vão acontecer se a gente não gerenciar bem o nosso time, tá? Pessoas é um tema longuíssimo de falar aqui, confesso que não é a minha especialidade falar em gestão de pessoas ainda, mas podemos ter um workshop só sobre esse tema futuramente, e enfim. Primeiro ponto em pessoa aqui é falar de contratação. Demore para contratar, mas só faça essa contratação quando você estiver seguro. Tem um estudo bacana da Mindflash, que ele fala que depois de uma contratação ruim, cerca de 36% dos entrevistados relataram um impacto negativo na moral dos funcionários, juntamente com o impacto negativo de 22% sobre as soluções de clientes. Então, se você erra na contratação, esse é um impacto gigantesco na sua operação. Então, demore para contratar, mas faça quando você estiver seguro. Dicas aqui para você fazer uma boa contratação, tá? Primeiro, por que investir, né? Por que investir numa boa contratação? Primeiro ponto, perca de tempo e dinheiro, né? A gente estima aí que perder um funcionário custa a mesma quantia aí, 6 a 9 vezes o salário desse empregado, então é um custo alto de operação. Então, vocês que são CEOs, donos dos negócios, têm que ficar olhando esse indicador de saudabilidade do negócio, de métricas financeiras. Segundo, perda de produtividade. O restante do time terá que cobrir o gap desse profissional, a gente chama de sales rep, desse rep aqui também. Impacto no cliente, então risco de uma negociação ruim, você pode perder clientes, ele pode dar churn no final, pode desligar o contrato com vocês, e a moral do time, né? Pode ficar baixa ali, a regra do time baixa, se você contrata um profissional ruim, o restante do time tá voando, é natural, pessoal, má contratação, começa a perder ali um pouco de moral com o time, sabe? Um segundo pilar aqui importante, falando em pessoas, é cultura versus resultado. Isso aqui é um dos pilares principais que eu gosto de falar. Tenha claro qual que é o perfil de profissional que você busca, tá? Qual é o perfil de vendedor que se encaixa na sua empresa? Talvez um perfil de vendedor para incandescente é diferente de um perfil vendedor que a RD busca. Aqui, dando um exemplo prático, a gente busca vendedores que tenham uma boa experiência ali, tenham uma técnica de venda já bem desempenhada, conseguem fazer um volume de atividades de ligação, consigam seguir um processo, um playbook, etc, etc. Talvez para incandescente um perfil um pouco mais consultivo, um vendedor que trabalhe com ticket maior, etc. São algumas variáveis que você precisa entender o perfil que você precisa, tá? Algumas dicas que eu dou aqui, assim, para vocês pensarem em relação a valores, assim, né, cultura e tal. O que você valoriza em uma pessoa, o que você não abre mão, assim, de valores. Putz, eu gosto de ética, segurança, transparência. Defina, assim, o que você gosta numa pessoa. Quais são os valores que você defende, do que você não abre mão, qual o perfil de equipe atualmente você tem e qual seria o perfil dessa pessoa que se encaixaria. Então, pensem um pouco sobre isso antes de vocês irem para o mercado e buscar, tá? Terceiro ponto aqui em People é treinamento. Eu gosto muito de uma frase que é: perca tempo investindo, afiando o machado do que bater o machado não afiado, né? Você não vai conseguir cortar direito, vai demorar mais tempo para fazer, se cortar, vai cortar mal cortado. Enfim, então percam, entre aspas, tempo afiando o machado. Isso em vendas é treinamento. Um dos maiores erros aqui de contratar uma pessoa, que eu já vi assim, times de vendas, líderes de vendas, é contratar um vendedor e bora lá, cara, segue o jogo, vende aí. Mesmo que ele venha do mercado, mesmo que eles tenham experiência, o maior erro aqui dos vendedores, dos gerentes que eu conheço, é contratar uma pessoa e deixar ela fazer o que ela acha que tem que fazer ali. Não é bem assim, a gente precisa treinar, nem que seja para a sua cultura, nem que seja para o seu processo, você vai ter um rampeamento, a gente fala que tem um processo de rampeamento natural, que geralmente leva aí de 3 a 6 meses, dependendo do negócio. Então, treine o vendedor, explique bastante o processo, coloque ele para entrar em calls com o gestor, com pares, tem um sombra. Então, aqui eu também vou falar algumas técnicas de rituais que vocês podem fazer esse tipo de treinamento, tá? Pulando aqui,
Avançando aqui, o quarto ponto, gestão. Então, gerencie pessoas e não só processos. Eu sou um profissional, um líder aqui que gosto muito de liderar com coach, assim, coach de liderança. Estou lendo bastante sobre o tema e é uma tendência cada vez mais em times de vendas. Mas não só processo, né? A gente gerenciar métricas, vendas, contas, número de clientes, ligação. Isso é importante, obviamente, mas o mais importante no time são as pessoas. Então, não esqueça disso, desse fator. Então, coloque aí na pauta que gestão do seu time como pessoa é super importante. Aí eu coloco ali um pouco sobre coach, delegação, né? Em que momento o líder de vendas ele tem que ser um líder coach, que aí ele precisa fazer a pessoa entender caminho seguir, fazer boas perguntas, ter boas respostas. Tem um artigo na Salesforce, pode entrar lá no site da Salesforce e coloque Leader Coach, né, Coach Sales Manager, que vai ter um artigo super bacana falando sobre isso, técnica de coaching, liderança em vendas, bem legal. E o momento também que você precisa delegar, né, às vezes a pessoa realmente não sabe aquilo, não é o momento de você ser um coach, sim, realmente fazer uma delegação ali de uma determinada atividade. Para aprofundar um pouco mais esse assunto, uma sugestão aí para vocês que curtem podcast, estou separando aqui um conteúdo bem legal, que é da nossa CRO, Juliana Tubino. Ela cuida da nossa área de revenue, vendas, CS, tudo que envolve, né, receita da RD. Ela é a nossa head. E ela fala nesse podcast sobre times de alta performance, que é igual a um time metrificado. Fala um pouco ali sobre papéis, como que esses papéis se complementam, alinhando cultura, superação, objetivos em comum. Então é super legal esse podcast, fica a dica aí, tirei uma fotinha ou entre no Spotify lá, procurem Show Me The Roy, que é o nome do programa da RD de podcast, e selecionem esse podcast da Juliana Tubino, tá? Fica a dica aí para aprofundar um pouco mais o tema. Terceiro pilar que eu comentei com vocês é tecnologia, para você fechar bem aí o circuito de um time que bate meta. O primeiro ponto é, avaliem, gente, se vale contratar. Tem muita gente que, Caio, vou contratar o Hamper, vou contratar tal ferramenta, vou contratar XX, eu gosto de todas as ferramentas de vendas. Só que para o seu negócio vai funcionar? Vai trazer dinheiro? Vai trazer resultado? Se não, não contrata. Então, sempre coloque um processo aí de vocês de avaliar essa contratação. Não é porque outra empresa está usando, que a RD está usando, que a Incandescente está usando, que também no meu negócio vai funcionar. Avalie o seu negócio. Eu tenho uma dica aqui que é um framework para vocês tomarem essa decisão com mais consciência, que ele é basicamente assim, a ferramenta vai te trazer bastante resultados altos? Sim. O tempo é curto desse resultado? Sim, então compra. Contrata agora que você precisa dessa ferramenta. Mas não, ela não vai te trazer um resultado e o tempo que vai levar para trazer esse pequeno resultado vai demorar, desprioriza, não contrata. Então, usem um framework muito parecido com esse, podem também depois disponibilizar aqui na apresentação para vocês, usem ele que ajuda bastante essa tomada de decisão. Sempre passo isso para os outros gestores que me perguntam, falei, prioriza aqui, vê nesse framework o que faz sentido aí para vocês. Segundo ponto, gente, CRM. Quem usa planilha aqui, eu vou puxar a orelha. Eu odeio planilha, quem vendedor, gestor de vendas que usa planilha. Desculpa aí a sinceridade, mas, gente, a gente está numa era que hoje tem CRMs gratuitos no mercado, tem um monte, uma infinidade de CRMs hoje que funcionam super bem para qualquer tipo de negócio. A própria RD, não gosto de fazer muito jabá aqui, mas a RD tem um CRM gratuito, então qualquer um de vocês quiserem acessar o site lá, RD Station CRM, vocês têm acesso. Mas deixa as planilhas de lado, assim, gente. Tudo hoje tem uma solução para automatizar. Vai te dar mais autonomia, vai te dar mais insights, vai te dar mais dados, vai te dar mais histórico, enfim, só tem lucro aqui quando vocês olham para um CRM de vendas e depois eu vou mostrar um exemplo prático como eu uso isso a favor de gestão de pessoas. Outro ponto, principalmente agora em tempo de home office. Quem gerencia times de vendas aí e não tem um CRM, eu não sei como vocês estão gerenciando a galera. Então, fica a dica aí de contratar um CRM. Outras ferramentas também aí que eu indico, o RD Station, obviamente, para quem trabalha aí com vendas, inside sales, quem tem uma operação ali e precisa qualificar melhor seus leads, gerar leads, obviamente indico uma ferramenta de automação de marketing, que aí entra aí o RD Station. Quem precisar de mais informação, procura o Vini, ou até mim também, pode ser. Eu separei aqui a Zoom e ferramentas para fazer call. Isso é super importante para você ter uma estrutura que o vendedor tenha essa capacidade de conduzir boas calls, e aí entra o Zoom para fazer uma demo, fazer uma call olhando no olho do cliente.
E também tem outros aqui, separei 3CX e Xlite, são ferramentas que eles funcionam via VoIP. Eles pegam o IP de onde o cliente está, é mais barato para a empresa contratar esse tipo de operação, né? Você tem um custo baixo aqui de contratação desse tipo de ferramenta, e todos esses processos vocês integram com o CRM, e eu digo mais, vocês podem gravar essas ligações para você usar isso para fazer lista, né, desenvolvimento do seu time. Outras aqui, eu acho que o Cristiano vai falar um pouco mais, LinkedIn, sou fãzaço do LinkedIn, então o Sales Navigator já usei muito como vendedor, então super indico. E Hamper, também ferramentas ali de prospecção, outbound e tal. Tem outras ferramentas que eu indicaria, de pegar e-mail das pessoas do LinkedIn, que aí tem o Hunter, I.O., Snoove, uma infinidade, né? Mail track, para você traquear os e-mails se o cliente abriu ou não. O Appalizer, uma ferramenta para você identificar quais são as ferramentas técnicas instaladas no site do seu cliente. Então, quem trabalha com marketing digital ou vende, por exemplo, é uma agência e vende serviço de agência, é excelente para vocês, e entre outras. Show demais? Alguma dúvida até aqui, Vini? Se não tiver, eu sigo. Se tiver, galera, podem perguntar aí. Vou para o nosso próximo tópico que fala sobre... Diga aí. Se você quiser responder, tem uma aqui, né? A quantidade mínima de vendedores que você acredita que vale a pena ter no CRM. Tipo, pô, você tem um vendedor, já tem que ter CRM. Não gerencia nenhum vendedor por planilha. Se tem um, tem que ter CRM. Boa, respondido, assim, concordo, Vini. Se você for um vendedor sozinho, se você for o dono da empresa que faz venda, tem um CRM, é gratuito, sabe? A partir de assim, você tem um vendedor, você faz vendas, contrata um CRM agora, porque nele você vai separar por fase, por etapas, né? Qualificação, então os leads que você vai prospectar de forma ativa ou indicação, ou leads que marketing gera, que é o inbound. Ter esses 3 tipos de leads, ele vai estar na sua etapa de qualificação. Quando você acordar aqui, vai abrir o CRM, tenho 3 leads aqui que eu preciso abordar. Vai fazer a ligação, Caio, legal, faz sentido sim, quero continuar com você essa conversa. Avança ele de etapa. Então, você avançou esse lead que era qualificação para uma etapa aqui de briefing. Coleta um briefing, uma avaliação ali, vê se ele tem o perfil da sua empresa, etc, etc. Se sim, deu match ali nessa conversa, segue ali para uma solução, design solutions, vai desenhar uma solução com ele. Vai apresentar a proposta, vai fazer uma demo, etc, etc. Se sim, gostou, deu match, aí vocês vão para negociação, fechamento e tal. Então, no CRM você vai ter essa view de etapas, assim, de funil. É bem bacana, bem intuitivo e é bom para você se organizar. Se você faz isso em planilha, você se perde, não sabe qual foi o último contato. No CRM você coloca histórico das interações, quando você falou, o que você falou, o que o lead falou. Então, eu gosto muito de gerenciar via CRM, porque você tem todo esse histórico. Eu, particularmente, quando eu deito, durmo, cara, eu falo tanta coisa no dia, no outro dia eu nem lembro o que eu falei. Então, eu preciso registrar tudo. E a maioria dos vendedores, tá? Geralmente tem vendedor que fala com 30 leads ao mesmo tempo, que na RD em torno é 30. Imagina você lembrar com 30 clientes diferentes que você falou. Então, é bem difícil. Se você não tiver um CRM, fica difícil aí de você fazer toda essa gestão. Indicadores, tá? O que acompanhar no dia a dia? Vou te dar uma visão prática aqui do que você deve acompanhar. Quais são os indicadores que eu, Caio, acompanho do meu time de vendas? Eu fiz a analogia do Waze, exatamente isso. Assim, os indicadores é o Waze, vai colocar onde você quer chegar e quais são esse trajeto, essa rota que você vai seguir. Um outro ponto importante, galera. Você não pode gerenciar o que você não pode medir, tá? Então, se você não mede, você não faz medição ali do que está acontecendo, você não vai conseguir gerenciar, você não vai conseguir tomar decisões baseadas nisso, tá? Uma analogia que eu faço aqui para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer é uma dieta. Eu comecei uma dieta agora aqui do CrossFit, é meio maluco, né? Acho que todo mundo faz dieta uma hora da vida, mas é exatamente, Caio, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é chegar em X de peso, meu objetivo é ganhar massa, meu objetivo é emagrecer ou hipertrofia, legal. Quais são as medidas que a gente vai medir se você está nesse caminho? A largura do braço, largura do abdômen, etc, etc. Legal, Caio. Então, para chegar nesse objetivo, você precisa, por dia, consumir 1.000 calorias. As comidas tem que ter aqui esse frango, 250 gramas. Você tem que ter, por semana, essa ingestão aqui de caloria. O seu treino tem que ser assim, assim, assado. Então, baseado no seu objetivo, o coach lá, o nutricionista, vai te dar todas essas orientações e você vai seguindo isso dia a dia. Se você não tem essa orientação, você fica perdido. Eu não sei o que fazer. Eu quero emagrecer, mas se eu não estou medindo, se eu não estou sendo disciplinado aqui, eu não consigo ter o resultado esperado, tá? Em vendas, é a mesma coisa, tá? Quais métricas eu devo acompanhar nesse seu trabalho, tá? Métricas,
Eu defendo muito, galera, assim, e aí muito visão Caio, assim, tá? Que vocês precisam acompanhar métricas que vão mexer o ponteiro de vocês. Métricas que vão realmente chegar, levar a empresa de vocês ao resultado esperado, tá? As que vão te trazer resultado de fato. Eu trabalho com 3 métricas principais para eu medir o coração aqui da operação do meu time, tá? A primeira delas é geração de novas oportunidades. O quanto meu time está gerando novas oportunidades, quanto eles estão tracionando aqui em relação a novas oportunidades de vendas, tá? Aí, dentro disso, eu correlaciono a quantidade de oportunidades, o ciclo médio que essas novas oportunidades, elas geralmente têm, é uma média aí, depende do seu negócio, 15 dias, 20 dias, 30 dias, depende muito do seu ticket médio, tá? Mas você desenha ali o ciclo de vendas, e eu faço uma projeção de vendas baseado nesses indicadores. Se eu sei que se eu levantar 100 oportunidades e eu fecho 30% delas, que são 30, se eu estou levantando 100, eu fecho 30, então eu estou projetando ali que dessas 30, no ticket médio meu aqui de, vamos supor, R$1.000, então já tenho aqui uma projeção de vendas baseada em novos negócios. Então, se eu tenho um CRM, se eu tenho uma leitura desses dados, eu consigo tomar decisões e também ser mais previsível. Já falo um pouco mais sobre isso. Segunda métrica que eu acompanho aqui, taxa de conversão com base no meu funil de vendas. Lembra que eu falei lá no processo? Se você tem um processo bem definido, com gatilhos claros, você vai conseguir ter esse tipo de informação. Taxa de conversão. Quanto que um vendedor teu, ele está trabalhando no pipeline total, tá? Geralmente é 20, 30, depende da empresa aí, tem empresa que pode ser mais, mas das 30 oportunidades que esse vendedor está trabalhando, que ele está ali no pipeline dele, quantas ele fecha no mês? Qual que é o histórico dos últimos 3 meses, 6 meses? Vamos supor que é 20%. Então tá, o vendedor bom que bate meta é 20%. Se eu vejo o outro vendedor ali que não está batendo meta, ele está com essa taxa 10%, putz, aqui eu sei onde ajudar esse vendedor que não está performando a performar. Aí você abre os dados e começa a identificar o vendedor bom aqui, qual etapa ele está sendo melhor? Quais as taxas por etapa? Por exemplo, de negociação para fechamento, o meu vendedor bom, ele tem 90% de taxa. O vendedor que não está conseguindo performar, ele tem 30%. Putz, então essa etapa aqui de negociação está acontecendo alguma coisa. Vou escutar a call com ele, vou fazer treinamento com ele, vou fazer listening, vou desenvolver esse vendedor nas skills que ele precisa para justamente ele entrar nesse flow do vendedor top performance e eu ter um time equilibrado. Porque você não pode ter time com high performance e muitos low performance. Você precisa ter um time equilibrado ali para ter um time de sucesso. Terceira métrica que eu acompanho é volume de ligações e atividades diárias. Como que está a produtividade do teu time? Quantas ligações um vendedor deve fazer para fechar uma venda? Como estou? Se vocês não conseguem responder essas perguntas hoje em dia, corram para fazer isso. Principalmente agora em modelo remoto, né? E um ponto importante aqui, galera, também, eu não defendo o microgerenciamento. Obviamente que o microgerenciamento ali, em alguns momentos, ele precisa ser feito, depende do cenário, do contexto, da dor daquele vendedor. Você precisa atuar, obviamente. Mas o indicador aqui de volume de atividades, volume de ligação, ele te traz vários insights. Primeiro, quantas ligações um vendedor bom ele faz para vender uma conta versus o vendedor low performance? Quando que você pode equilibrar isso perante ao time? Então, você como gestor, você vai ter esses tipos de insight. Outro insight que você pode ter aqui é, se em um determinado dia, um vendedor meu, geralmente é 2, 3 dias, em 2, 3 dias esse vendedor não fez nenhuma ligação, nenhuma atividade, está acontecendo alguma coisa. E aí é um sinal, não que ele não esteja trabalhando, pode até ser, tá? Mas é um sinal de você ligar para ele e falar, pô, cara, vi aqui e tal, que você não teve nenhuma ligação nesses últimos 3 dias, queria saber, está acontecendo alguma coisa, posso te ajudar? A maioria das vezes é, putz, estou, sei lá, desmotivado, aconteceu alguma coisa aqui comigo. Então, às vezes até é um sinal de você precisar atuar aqui como gestão de pessoas, atuar ali para trocar uma ideia com essa pessoa no one-on-one e tal. Então, esse tipo de informação é super importante vocês estarem monitorando para você sentir a pulsação do time de vendas de vocês. Se você tem controle dessas métricas, vocês podem responder, por exemplo, uma pergunta que é: quantas empresas você precisa prospectar para fechar uma venda? Ou prospectar para bater a sua meta? Se vocês não sabem responder isso, é porque alguma coisa aqui está falha, vocês não estão com o processo correto. Hoje eu tenho clareza, assim, ó. Eu preciso ter ali, é um exemplo, tá, gente? Eu preciso ter 2 vendas no mês, 2 projetos ali de R$100 mil. Quantas empresas eu preciso prospectar para eu fechar esse número de vendas aqui, baseado nos meus dados, nas minhas taxas de conversão e por etapa?
Então, se você fez todo esse trabalho de casa aqui que eu comentei, de processo, funil, dados, análise, etc., você vai conseguir chegar nessa resposta. Então, eu tenho isso aqui, eu seto esse tipo de funil todo dia 1. Todo no meu dia 1 de mês aqui, eu já sei quanto que eu vou fechar, eu já sei ali uma previsão, pelo menos, eu passo uma previsão para o gerente, os managers da RD, dizendo que, pô, meu time aqui está com projeção de fechar X. Então, se você tem esse controle, você consegue ter esse tipo de análise, tá? Eu trouxe para vocês, como eu disse, um exemplo prático. Esse é o meu café da manhã, tá? Esse aqui a gente usa um CRM, é o Salesforce, não sei se vocês conhecem. É um baita CRM, eu sou apaixonado pelo Salesforce, e ele é o meu café da manhã, eu chamo ele de dash do meu café da manhã. Eu acordo todos os dias e vejo como está a minha operação. Com ele eu consigo medir a temperatura do meu time e se a gente está no caminho certo. Então, indicadores que eu olho ali, por exemplo, previsão de vendas para o dia, previsão de vendas da semana, previsão de vendas para o mês. Então, eu estou controlando todos os meus períodos aqui. Eu preciso saber o que vai vender hoje, o que vai vender na semana, o que vai vender no final do mês, o valor que eu já tenho como fechado e ganho, o valor que eu estou projetando, quem é o time, quem é as pessoas que estão trazendo esse volume de contas, minhas taxas de conversão, taxa de desconto, contratos que estão assinados e ainda não pagou, e etc, tá? Então, esse aqui é o meu café da manhã. Eu olho todo dia esse dash, em um olhar eu já sei se minha operação ela tá falha, se a gente vai bater meta ou se eu preciso chamar o time para a gente pensar no plano de ação em conjunto. Outros dados que eu olho também, né? Funil de pipeline. Esse aqui é o funil, tá? Falei de funil de vendas, isso é um funil, tá? Eu olho sempre o funil que eu tenho para o mês, que é diferente do funil total. Então, as negociações, eu tenho um funil gigante ali, sei lá, 500 oportunidades, e pro mês, para esse mês, data de fechamento para esse mês, eu tenho 90. Beleza, caso eu não tenha oportunidade suficiente para fechar nesse mês, eu busco do funil futuro. Aí a gente tem estratégias aqui, pitches de vendas exclusivos, para a gente poder puxar esses deals. Mas eu faço esse gerenciamento, eu tenho esse controle, porque eu sei aqui, se alguma coisa não estiver bem, eu tenho como acionar uma alavanca e eu voltar aqui para a nossa meta. Abaixo ali é o volume de ligação, que eu falei para vocês, que eu monitoro, do time, e aí eu comparo muito semana a semana 1 com a semana 2, a semana 2 desse mês, semana 2 do mês passado, para saber se a gente está no mesmo flow. Se eu estou muito abaixo e eu não estou para entregar meta, eu sei que o nosso problema aqui é volume. Aí eu atuo com o time em volume. Se está um volume bom, a gente está entregando meta, beleza, não é um ponto que eu preciso atuar. Então, são um tipo de insights aqui práticos que vocês podem ter nesse tipo de relatório, tá? Relatório bom também aqui é os de losses, marketing adora isso, então a gente monitora muito motivos de losses do mês anterior, do mês atual. Isso é uma informação super útil para o time de marketing, para eles desenharem ou redesenharem estratégia de marketing. Se eu vejo que eu estou tendo muito volume de loss aqui, em, por exemplo, preço, pô, então acho que marketing está errando lá no funil de aquisição, porque se ele está trazendo cliente que não tem fit de budget comigo, pô, o erro também está com o marketing. Vamos alinhar, e faz um alinhamento, aquele alinhamento de marketing e venda, senta com o time de marketing, marketing. Estamos sofrendo com leads que falam muito sobre preço, estou sofrendo muito em leads que falam sobre tal coisa, ali eu coloquei prospecção, tal. Então a gente analisa muito isso para ter insumo e também ter essas reuniões com o time de marketing. Um ponto importante aqui também é ter cadência e constância na operação, é acompanhar os indicadores de saudabilidade. Diariamente, eu vejo como que estamos, assim, a gente tem a meta tal, e como que a gente está perante essa meta, né? A ideia é a gente ter os indicadores ali de qual a nossa meta, diariamente, como que a gente está, que a gente chama de burn down. Se eu estou abaixo da linha da meta, se eu estou acima da linha da meta, então eu olho isso, galera, de forma diária, tá? Então eu sei se a gente está entregando ou se a gente está com previsão de não entregar. Que é o nosso próximo papo aqui, que é Forecast Vendas. Não sei se vocês estão acostumados com esse nome, Forecast, Commit, tem vários nomes aí para dar, mas hoje está mais popular no mercado, né? Forecast. Mas vou explicar para vocês. O que é um Forecast de vendas? É quando a empresa faz uma previsão de quantas vendas ou clientes terá em determinado período ou fluxo de trabalho, tá? Um ponto aqui, galera, você que é dono, gerente, tem coordenadores, ou não sei como está a estrutura de vocês aqui, vocês precisam saber quanto vocês vão entregar esse mês. Um gestor ou o próprio vendedor, ele tem que saber, ele é obrigado a saber aqui, de quanto ele vai entregar nesse mês. Obviamente, tem variações, né? A gente fala que um bom forecast aqui, ele tem uma variação de 10% para mais ou para menos. Então, ele realmente não é 100% assertivo, mas existem ferramentas e existem caminhos cada vez mais claros para que você consiga ter uma previsão mais acurada, tá? Mais acuracidade aqui na sua previsão de vendas.
Benefícios para você começar a ter, se você não tem um forecast de venda. Primeiro, previsão de receita. Se você souber quanto que vai entrar de receita no seu business, você vai conseguir dar próximos passos legais. Por exemplo, contratação de pessoas, projetar investimentos na sua operação, na sua infraestrutura, saber se deve contratar mais pessoas ou quando contratar. Se você tiver nesse ritmo de vendas e o seu time de projetos não tem capacidade de entregar o que você está vendendo, eles precisam contratar. Então, isso é extremamente importante vocês passarem essa previsão também para o time de projetos. Principalmente a agência, né? O Vinícius trabalha com a agência, ele vender hoje 20 projetos, espero que venda depois dessa palestra, provavelmente o time dele vai ter um impacto robusto aqui para atender, né? Ele vai precisar contratar 3, 4, 5 pessoas da noite para o dia para atender essa demanda. Porém, se vendas está sinalizando que está com essa previsão positiva, o Vinícius ele pode no dia 3, 4 ali, pô, esse mês vai ser um mês bom de venda, já vai começar a fazer umas entrevistas aqui, ou se já tiver um pool de pessoas de contratação, ele já aciona e traz essa pessoa para fazer rampeamento mais rápido e entregar o projeto. Então, segundo benefício, plano de ação, é muito linkado com o que eu falei aqui. E, galera, mais um ponto aqui, cadência de resultado. Todo time de vendas deve buscar cadência. Quando eu falo cadência, não é bater meta um mês, dois não, Isso para mim não é batedor de meta, não é high performance. High performance para mim é o cara que bate meta, ou a vendedora ali que bate meta todo santo mês, ou tem uma variação, né? Bateu 4, do 6 do semestre, dos 6 meses, bateu 5, em um ele bateu 90, pô, ok, nos outros ele estourou, ok, entrou numa cadência. Mas é bom para a empresa, bom para o gerente, bom para o time, bom para o vendedor, bom para todo mundo sai ganhando aí nessa visão. Então a importância aí, reforço a importância de vocês olharem cadência. E aí, como eu, tá? Mais uma vez aqui, como o Caio faz um forecast de vendas. Não sei, confesso, se é o melhor, se é o mais indicado aí pelos profissionais que falam sobre, mas é o que está funcionando para mim. Funcionou nos últimos 8 meses aqui e está funcionando para mim, tá? O que eu vejo? Eu analiso o meu histórico, analise seu histórico do funil de vendas, taxa de conversão, quantos deals avançaram de negociação no seu pipeline, de neg para fast, de sol para neg, etc. Puxa sempre os últimos 3 meses, tá? Eu gosto muito depende do modelo de negócio, ciclo de vendas. O nosso, como é um ticket um pouco mais baixo, para pequenos negócios, eu gosto de analisar período curto, 3 meses. Tem empresas que é ciclo de vendas longo, aí analisa 6 meses, 12 meses, etc. Projeção, tá? De prospecção ou geração de OP, eu falei que eu olho novas oportunidades, né? Essas novas oportunidades que você gera durante o mês, quanto representa na sua meta? Então, vamos supor aqui, você prospecta 10 clientes no mês. Desses 10, quantos fecham no mesmo mês? Você abriu e fechou esse cliente no mesmo mês, no mesmo período. Qual é esse percentual e qual é o percentual da sua meta que você faz isso? Então, geralmente, aí, vamos supor, nos últimos 3 meses, novos negócios, eles representam para mim 30% da minha meta. E 70% é os negócios que eu estou trabalhando nos outros meses, tá? O que a gente chama de estoque trabalhado, que você está herdando isso ao longo dos meses. Se você sabe que é 30% da sua meta, você consegue projetar que o mês seguinte, pelo menos 30%, você vai buscar de novas oportunidades. Você tem esse dado? Não tem. Mas, historicamente, você está fazendo esse percentual e, historicamente, você tem um indicador que é levantamento de OP que pode comprovar se você vai entregar esses 30%. Aí que eu te falei, se você olha levantamento de OP todos os dias, todas as semanas, está acompanhando esse indicador, você sabe se você está on track com essa métrica. Se você estiver num nível abaixo de levantamento, aí tu sabe que você não vai entregar. Aí você pode corrigir a rota ali, fazer ações, etc. E o terceiro é o ticket médio. Galera, bem prático aqui, tá? Essa é a minha planilha, tirei até o nome do meu time, que é Incas, do nosso time de vendas. Tirei print do que eu uso, da minha planilha aqui. Obviamente, eu mudei os dados aqui, tá fictício. Todos os dados que eu mostrei para vocês nesse slide são fictícios, é mais para vocês terem noção do que a gente olha. Mas qual que é o meu racional que eu uso nessa planilha, tá? Se ficar confuso aí, me avisem, eu tento explicar, mas vamos lá. A meta do vendedor é R$10 mil, tá? Meta dele, vamos supor aí que é 10 mil. A taxa de conversão desse vendedor aqui, ó, tá em amarelinho aqui no lado esquerdo, ó. Taxa de conversão, sol, neg e fecha. Historicamente, esse vendedor, ele avança os deals que estão em sol 60% para neg, de neg 70% para fechamento, e de fechamento, quando entra em fechamento, ele fecha 95%. É histórico desse vendedor, eu tenho esse dado aqui. Beleza.
Qual que é o histórico desse vendedor de levantamento de novas oportunidades e qual o percentual que ele fecha dessas oportunidades? Então, nesse caso aqui é 40. A meta dele é 40 ops. Até hoje, ele gerou 8. E, geralmente, ele converte 18% dessas oportunidades. Então, eu sei que de 40, menos 8, faltam 32. Essas 32, ele ainda pode gerar aqui 6 novas oportunidades. Fechar 6 novas oportunidades dentro do mês. E isso eu estou prevendo que é 4 mil aqui, tá? De previsão dele. Show demais. O meu ticket médio, peguei aqui também um número aleatório, é R$700, tá? Então, de R$700 vezes 6 dá 4 mil. Bacana. Do funil que ele tem aqui, do pipeline atual que ele fecha, ele tem aqui 2 mil deals em sol, reais, né, 2 mil reais em solução, 3.500 reais em negociação e ele tem 4 mil reais em fechamento. Pela taxa histórica desse vendedor, ele projeta fechar 6,9 mil desse funil, certo? Se eu somar o que ele já fechou, que já está ganho aqui, geralmente não, eu até sugiro para vocês, tá? É monitorar a venda que está paga. Pagou o boleto, está pago, beleza, entra nas suas métricas de vendas aí. Tem gente que o cliente mandou e-mail, fechou, aprovado, conta como venda. Eu conto como está pago. E sugiro vocês também, depende do negócio, obviamente. Então aqui, ó, R$1.000. Mais 4 mil que ele está projetando de novas oportunidades, são 5. Mais o que ele tem em pipe, 6,9. Então, esse vendedor está projetando entregar esse mês 11.958, 120%. Tá? Esse é o cálculo. Simples. E aí, eu faço o cálculo individual com cada vendedor do time, faço a somatória do time e eu passo o meu forecast para a diretoria. Então, é assim que eu construo, bem prático, galera, é um racional que está funcionando. Eu geralmente estou tendo aí 10% de variação, tá? Ou menos. Tem mês que eu estou cravando esse número no primeiro dia, assim. Primeiro dia do mês, a gente às vezes crava, às vezes não. Então, oscila bem pouco, tá? Mas a metodologia, ela é bastante eficiente. Beleza? Então, fechando aqui, indo para o nosso último tópico, eu acho que ainda dá tempo, ô Vini? Como que estamos aí de tempo? Estamos 14h30. Tranquilo? Então tá, vou fechar rapidamente aqui para não atrapalhar o flow das outras palestras também. Aqui, ó, eu tenho umas 3 perguntinhas e a gente responde no final. Boa, por favor. Pode falar. Não, roda aí. Pode finalizar, que aí a gente pega só para responder as perguntas. Beleza. Quantos minutos aí, mais ou menos, você acha que dá para a gente fazer? No total, a gente tem mais uns 10 aí no total. Ah, legal. Então, show. Dá bom. Então tá, pessoal. Quarto pilar e último aqui, gestão de vendedores. Eu vou falar muito voltado para rituais, tá? Quais rituais a gente adotou aqui e para fazer a gestão dessa galerinha toda aí. Primeiro aqui, one-on-ones. São o 1 a 1, né? Essas conversas entre líder e liderado são super importantes para o desenvolvimento do time e na rotina também. Eu adoto 3, tá? A primeira aqui a gente fala que é o one-on-one de performance. É uma one-on-one que ela acontece geralmente no dia 2 ou 3 do mês ali, onde o vendedor ele traz análise dele sobre o que ele entregou no mês passado, qual que é o racional dele, o que ele entendeu do resultado, se ele bateu meta, por que ele bateu, se ele não bateu, o que ele entende ali, por que ele não bateu, quais são os indicadores e tal, um racional sobre isso. Mais o planejamento do mês atual e a gente discute sobre esse plano dele. O segundo é forecast, que é essa metodologia, então eu tenho esse batidão com o time semanalmente, que o forecast você precisa fazer essa curacidade semanal dele, ou diária, enfim, no meu caso é toda sexta-feira, eu faço essa curacidade com o time para eu ver a temperatura que está, e também tem one-on-ones de desenvolvimento, que eu falo para criação de confiança com o time, desenvolver, fazer coach, ouvir listening, falar sobre carreira, tour of duty, então a gente bate um papo mais ali focado no desenvolvimento do vendedor, isso é super importante também. Outros rituais que eu coloco, né, um kickoff, primeiro dia útil do mês, geralmente eu coloco 1h30, 2 horas, assim, com o time, onde eu apresento os resultados que o time teve, quais foram os principais indicadores, o que fez a gente bater a meta, quais são as alavancas da nossa operação, quais foram os highlights, os insights, enfim. Então, eu trago aqui para o time, foi esse resultado, isso a gente entregou, isso foi muito bom, isso aqui a gente pode melhorar e tal, pau na máquina. Então, é uma reunião ali para a gente fazer o kickoff de início do mês. Tenho reuniões semanais com o time, segunda-feira, 9 horas da manhã, para a gente dar aquele start na semana, todo mundo ficar calibrado,
com o plano, porque se algo estiver saindo da rota, eu já faço o material na sexta-feira, às vezes eu uso o domingo ali para fazer e deixo a mensagem para o time na segunda, para o time já chegar embalado. Por exemplo, time, essa semana vamos focar em levantar a oportunidade. A gente não tem oportunidade. Aí eu dou esse drive para o time busca levantar a oportunidade. Ou não, a gente está com muito deal aqui, muita oportunidade de negociação. A gente precisa acelerar em fechamento. Boa, então dependendo da estratégia, eu seto na segunda. Stand-ups pontuais, e, cara, sei lá, algum assunto rápido, tá pegando fogo, ou simplesmente trocar ideia com o time. Eu mando um invite aqui, um stand-up, 30 minutos, 45 minutos, no invite da galera, e a gente faz essa troca rápida, então isso é importante para a gente ter essa agilidade, não só esses momentos formais, né? E reuniões, galera, muito importante assim, para home office, né? Bate-papo aberto. Às vezes, quarta-feira, 6 horas da tarde, com cerveja, com vinho, a galera traz um drink, a gente fala sobre assuntos papo aberto, o que tiver. Então, é importante a gente se aproximar, principalmente nesse âmbito de home office, né? A gente tá muito trancado, fechado dentro de casa, não pode fazer happy hour, o time de vendas gosta de falar, gosta de comemorar, fazer churrasco, a gente fazia muito isso na RD lá. E hoje a gente perdeu isso, né? Acho que é importante manter esse clima bacana aí para o time, principalmente no âmbito de emocional, né? A gente manter o emocional e a motivação do time bem em dia, tá? Outro rotina que eu tenho com o time são os role plays, e aí é mais âmbito aqui de desenvolvimento da galera, que é afiando o machado. O roleplay nada mais é do que uma prática sobre algum processo, algum pitch específico. Então vamos supor aqui, a gente está errando muito, a gente está perdendo muito negócio por causa de preço. Chama a galera aqui numa reunião, galera, vamos treinar o pitch e preço. Vamos tentar aqui encontrar um pitch bom. Aí eu simulo que às vezes eu sou o cliente, o vendedor é o vendedor, ou eu faço o vendedor e ele faz o cliente, isso em time, isso individual. Então a gente tem essa cultura aqui na RD de puxar roleplays. Hoje a gente faz geralmente 3 vezes por semana ou 1 vez por semana com um espaço maior. Então a gente tem esses 2 modelos, mas toda semana a gente faz o roleplay e isso é super importante, né, para a gente manter o pitch afiado aqui de todo mundo. Importante também para os novos vendedores, né? Às vezes eles entram, é uma ajuda aí para treinar eles. Peers to peers, a gente combina, né, o jogo aqui, tem ICs aqui, vendedores que estão principalmente na trilha de gestão, eles querem ser gestores no futuro, e aí a gente usa é uma palavra ruim, né, mas a gente promove esses vendedores para que eles desenvolvam outros vendedores, que é o espaço do líder aqui, né, o nosso papel como líder. Então a gente chama de peers to peers, então é um vendedor um pouco mais sênior, com experiências e tá nesse tour geralmente de liderança, ou um tour mais técnico, é uma pessoa especialista na job, e aí ele faz essa mentoria como um outro IC, aqui, um outro vendedor que não está performando ou precisa de uma determinada ajuda em alguma etapa, algum pitch, alguma negociação tal, ele entra junto em negociação, escuta call, etc. É um mentor, é super importante, isso a gente tem uma cultura de fazer todos os meses, às vezes muda e tal. Então é uma prática bacana aí compartilhar com vocês. Um ponto muito importante aqui também são os listening calls. Tem uma pesquisa bacana aí da Coach Benchmark, que ele fala que top gestores que fazem 12 horas de listening calls por mês dos seus vendedores, escuta call dos seus vendedores, aumentam em até 50% as chances de atingir a meta. Tá? Parem um tempo assim da sua agenda, fechem, blocam a agenda ali do Google até 3 horas por semana para fazer isso. Eu, Caio, faço assim, segunda 1 hora, quarta 1 hora, sexta 1 hora. E às vezes eu faço sozinho, escuto call de alguém do time que está precisando, ou chamo essa pessoa para fazer junto comigo. Enfim, tem algumas dinâmicas que eu faço, mas eu sempre estou escutando call do time para saber como é que está o mercado, para saber como é que está o parceiro. Então a gente trabalha aqui, né, com as agências parceiras, então estou sempre em contato aí com o time, ensinando o time a performar. E galera, forecast, CRM sempre atualizado aqui, só para fechar. Um bônus extra para vocês, reconheça, galera, se o time de vocês, reconheça, estimule a competição entre os vendedores, obviamente de forma saudável, né, não vai pedir para eles se baterem aí, mas reconheça também, é importante aqui destacar os top performance, a gente tem uma reunião aqui todo final de mês ali, geralmente no dia 6, a gente reconhece quem bateu meta no mês passado, reconhece, às vezes dá contest, prêmios e tal, e também tem uma geralzona, assim, de todos os vendedores da empresa, que aí é o diretor que participa, e ele faz o reconhecimento do quarter.
do trimestre. Putz, isso é muito bacana. Eles dão, inclusive, assim, a RD, ela dá um troféuzinho, esse aqui é um troféu muito parecido com esse, ó, tipo de Star Performance, tem um período, quando que você ganhou, eu tenho alguns aqui quando eu era vendedor da RD, e leva até hoje, assim, reconhecimento, né, do seu trabalho, porque bater meta não é fácil e é importante a gente reconhecer junto ao time, tá? Deem vale presente, o time de vendas adora, às vezes a gente coloca, fez uma venda específica aqui de upsell, upgrade, ganha R$50, bateu a meta da semana, ganha R$100 no Outback para levar o cônjuge ou a pessoa que você está junto, tal. Então a gente tem essas brincadeiras, prêmios aí para incentivar o time, que é bem legal também. Para fechar aqui, mensagem final para vocês, eu acredito que vendas não é arte, vendas é uma ciência, existe uma lógica, a gente pode treinar, a gente precisa identificar habilidades, skills ali das pessoas e treinar essa habilidade, então acredito muito que é uma ciência, e através de processos bem definidos, conseguimos replicar o modelo ideal para qualquer modelo de negócio, e eu defendo super aí o modelo de playbook. Galera, fico à disposição, tá? Meus contatos, Caio Vidal, SO, quando for o Instagram, tá? Meu e-mail, meu LinkedIn, fico à disposição para um café, quiser aprofundar um pouco mais, gostaria muito de conhecer vocês, e muito, 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 muito obrigado por esse bate-papo aí, espero que tenham curtido.